Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer imenso as palavras da professora Nélia, o convite da professora Nélia e do professor Júlio Martim, e destacar, eu apenas acolhi uma ideia interessante. Eu acho que as universidades o que deviam fazer deviam ser instituições hospitaleiras de ideias criativas. E quem viesse com grandes ideias para fazer, devíamos sempre acolher de braços abertos. Essa é a opinião da universidade, um espaço livre de pensar e de criar. Foi para isso que ela foi criada na Idade Média, há 800 anos, 800, 900 anos, começando em Bolonha, em Oxford, Paris, Coimbra. Era um espaço livre de pensar. Até as universidades, como não sei se têm ideia, mas eles próprios eram territórios autónomos. Até tinham os seus tribunais próprios, nem o poder do Estado podia entrar lá dentro. Portanto, era um espaço de autonomia e liberdade absoluta, que se considerava absoluta. Não havia restrições à procura da verdade. Como também o eram, curiosamente, isso foi também um decalque, também os mosteiros e os conventos, hoje em dia perdemos um pouco essa memória, também eram reservas sociais, também eram espaços autónomos, em que o Estado também não podia, o poder do rei podia entrar. Vamos imaginar, sou um criminoso, cometesse um crime, e depois se refugiasse no convento ou numa universidade, o poder judicial do rei não podia entrar e se tinha que depois se enquadrar. Era uma espécie de embaixada que tinha imunidade e proteção, e isto para mostrar, para explicar que as universidades deviam ser esse espaço especial de liberdade e de criatividade, e portanto o que fizemos foi apenas acolher bastante ideia, e o vosso gabinete, quero salientar, e é um dos mais dinâmicos do nosso centro, e quero-vos agradecer portanto, a vossa extraordinária atividade, com grande admiração nossa, e gostava de dizer que esta atividade devia ser continuada, incentivada, e encontrar até outras formas e expressões de concretização. Eu sei que já tenho muitas ideias, agora, quando também estão os senhores professores que lideram estes gabinetes, que estão quase a doutorar-se, aí também poderão ter mais instrumentos ao seu dispor para conseguirem fazer coisas maiores. Porque eu acho que este gabinete, isto é que é o futuro da universidade, o futuro da cultura, neste diálogo entre instrumentos e formas, meios de comunicação, os do passado e os do futuro. Então, quero-vos dar os parabéns e resta-me a mim agradecer vivamente e também a alegria do convite. Gostaria de começar dado que hoje vamos falar de utopia, e, portanto, temos aqui pessoas de várias gerações. Se tivessem aqui pessoas são pessoas de 50 anos para cima, eu li o texto. Como estão pessoas mais novas, então vou falar de uma forma mais livre e pedagógica. Para, no fundo, lançar aqui um conjunto de ideias, de notas, para nos fazer pensar e também nos abrir caminhos de reflexão, para compreendermos um pouco a nossa história e em que medida nós, na medida que nos inscrevemos numa tradição, num contexto cultural, somos herdeiros do património cultural, e é à luz desse caldo cultural em que nascemos que nós olhamos o mundo. E, portanto, a nossa bondividência faz-se situada no lugar onde nascemos, numa nácio, daí vem a palavra nação, no lugar de nascimento. E a ideia de nácio envolve também um conjunto de aspectos que, no fundo, dão um conjunto de instrumentos, os óculos para ler o mundo. Isso é que é interessante. Precisamos perceber onde é que arranjamos esses óculos e que óculos são esses, e a forma como nós vemos o mundo está na forma como vemos o mundo, a forma como nós está também a chave para nós percebermos de que modo podemos construir para que esse mundo seja um mundo diferente. Gostaria de começar por ler duas
dois passos introdutórios. Em primeiro lugar, de Humberto Eco. Humberto Eco é um grande pensador, ainda vivo da atualidade, já tem quase octogenário, mas é um pensador muito estimulante, italiano, e que tem escrito, apesar de ele ser medievalista, linguista medievalista, tem escrito muito sobre a atualidade e tem-nos ajudado a pensar a cultura contemporânea e as sociedades contemporâneas. Ele tem, entre muitas obras, ele ficou conhecido. Alguém aqui já ouviu falar de Humberto Eco? Não, isto é, os mais novos. Não ouviram? Sim. Humberto Eco, Humberto sem H, é italiano. Ele escreveu, nomeadamente, obras como A Passo de Caranguejo, agora no princípio do milénio, mas ele ficou célebre. Ele tem muitos ensaios, nomeadamente, entre muitos outros, Construir o Inimigo, A Passo de Caranguejo, diversos, mas ele ficou célebre devido ao facto de ter escrito nos anos 80 um romance, em 82, chamado O Nome da Rosa. Não foi o filme, foi de 82, O Nome da Rosa foi de 78, então foi isso, que deu origem a um filme chamado O Nome da Rosa, que foi absolutamente extraordinário. Bom, e Humberto Eco, de vez em quando, dá entrevistas, ele dá uma entrevista, ainda aqui há desde uma entrevista com o Diário de Notícias muito interessante. Portanto, é uma pessoa fantástica, o pensador escreveu agora recentemente o número 0, que é sobre a imprensa. Tem uma obra também, um romance recente, que é O Cemitério de Praga, sobre as conspirações, também aconselhamos vivamente. Mas talvez um dos romances mais extraordinários dele, que aconselho vivamente a que se leia, sobre a queda de Constantinopla, é O Rei Balduíno. Uma obra muito importante que Humberto Eco, ele diz assim: a utopia é boa enquanto se torna realidade. Não é um objetivo, é um horizonte em movimento. E gostava de citar aqui uma passagem também de Jorge Mário Bergoglio, sabem quem é? Os seus mais velhos sabem, é o Papa Francisco, que diz assim sobre as utopias, numa frase que sintetiza uma reflexão sobre a utopia que já vem de outros autores, e que diz assim: as utopias são frutos da imaginação, da projeção para o futuro de uma constelação de desejos e aspirações. A utopia vai buscar a sua força a 12 elementos. Por um lado, em conformidade, em satisfação ou mal-estar que a realidade atual gera. Por outro, em quebrantável convicção de que é possível outro mundo. Daí a sua força mobilizadora. A utopia vem do grego, que tem duas redes que se juntam: o topos, que significa lugar, e o que é um negativo, que daí a palavra utopos, e que alguns autores traduzem por não lugar, numa perspectiva absolutamente negativa. Portanto, no fundo é o impossível, aquilo que não é possível que aconteça, que nós imaginamos, mas que não é possível de realizar. Mas existe outra definição para a utopia a partir da sua raiz etimológica, que é um lugar ainda não existente, mas que pode vir a existir, que é possível construir, e que se liga a outro termo grego, de origem grega, que é eutopos, a construção do lugar feliz. E, portanto, os dois precisamente se ligam. Se nós pensarmos bem, nós hoje, as vossas gerações, as nossas gerações, gozamos de uma vida social com determinados privilégios, regalias, etc., que, por exemplo, no século XIX eram perfeitas utopias. Com a emergência, por exemplo, no século XIX, do sindicalismo, em que muita gente deu a vida, até o sangue, portanto, lutou até o sangue para que houvesse melhores condições de trabalho, para que houvesse um Estado social, para que houvesse direito a férias, para que direito ao acesso à saúde, etc. Nos séculos anteriores, isso era uma perfeita utopia. Nós hoje vivemos num Estado que, apesar de tudo, apesar dos perigos que novamente espreitam
e podem acabar com essa utopia concretizada. Nós hoje temos um conjunto de direitos, de conquistas, de privilégios generalizados a toda a população, que nos séculos passados eram puras utopias. E, portanto, as utopias são motoras de progresso, de melhoramento das sociedades humanas. Aquilo que são as chamadas utopias no sentido positivo. Mas depois também é preciso ter em conta outros conceitos, que é o conceito de entropia, que são as utopias e as utopias negativas, que é outro aspecto, mas é preciso ter em conta. Mas pensando nas utopias positivas, o homem, a humanidade evoluiu à luz do motor da utopia. Em cada tempo, e como aqui se diz muito bem desde Humberto Eco, quando se concretiza uma utopia, logo a utopia termina, okay? Foi concretizada, tornou-se realidade. E a humanidade procura, o homem sonha novamente com outras utopias para dar um salto em frente. Por vezes as utopias também, aquelas utopias conquistadas, depois acabam por também ser, por vezes, destruídas, e então aí a ideia da humanidade também portanto, caminha na tensão entre evolução e involução. Daí que Humberto Eco, naquela obra A Passo de Caranguejo, no princípio do século XX, veio dizer nessa obra o seguinte, basicamente, que a partir do iluminismo do século XVIII, acreditou-se, gerou-se aquilo que nós chamamos o mito do progresso, culturalmente. A ideia de que a humanidade caminhava de forma ascendente para um progresso cada vez maior e sem recuo, que se inscreve na filosofia da história judeu-cristã, chamado progresso, a história como caminho humano, linear, ascendente para uma perfectibilidade maior. E o século XX, e depois a viragem para o século XXI, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, acabou por ser a desautorização, em parte, dessa utopia e dessa utopia do progresso pleno e do aperfeiçoamento humano em contínuo, mas depois com a viragem para o século XX, com a viragem para o século XXI, e especialmente com o 11 de setembro de 2001, criou-se novamente uma reflexão sobre a questão, já no plano das mentalidades, se a humanidade estava sempre a evoluir em crescendo, e ele então escreveu essa obra Passo de Caranguejo para demonstrar que a humanidade avança e a história humana faz de avanços e recuos. E a Passo de Caranguejo, que às vezes são dois passos à frente, dois à frente, dois para trás, conforme, três para trás, quatro para a frente, conforme. E ele escreveu essa obra precisamente num contexto de grande pessimismo, dado que o nosso milénio despoltou nos primeiros anos com aquele trauma do 11 de setembro, da queda das Torres Gêmeas, o que representou um choque para a humanidade toda e que agora continua devido ao fenómeno daquilo que é a nova guerra difusa, uma espécie de... vivemos num estado já não de guerra fria, mas de guerra difusa, marcado precisamente pelo terrorismo, a guerra do medo. Muito bem, dito isto, o que eu gostaria hoje de conversar convosco é de que modo nós, enquanto povo, uma determinada cultura, podemos, a partir da nossa cultura, da nossa experiência, do nosso património, daquilo que nós herdamos, da nossa experiência de relação com o mundo, podemos também contribuir de algum modo para pensar o processo de globalização em que vivemos. Gostaria de começar por citar um autor do século XVII, que é o Padre António Vieira, que certamente já ouviram falar, a quem Fernando Pessoa chamou o imperador da língua portuguesa, e que escreveu um sermão muito interessante num dos seus belos, dos seus volumes de belos sermões. Ele dedicou um volume inteiro a São Francisco Xavier, que foi um grande missionário no Oriente. E tem um sermão que se chama As Dodices de Xavier.
e onde ele, no século XVII, vocês veem que no século XVII, de acordo com alguns autores, vivíamos numa época que alguns chamaram de proto-Primeira Guerra Mundial, porque o século XVII foi marcado na sua primeira metade, até 1647, até o Tratado de Westfália, especialmente aqui na Europa, por um ambiente de guerra marcado pelas fraturas religiosas entre países protestantes e países católicos, mas também de guerra estendida ao planeta todo, através da conflitualidade das grandes potências emergentes europeias, entre espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses e franceses, que, guerreando-se aqui na Europa, depois estendiam esse conflito pelas diversas partes do mundo, no Brasil, no Oriente, na Indonésia, às portas do Japão, às portas da China, no Brasil, na Argentina, onde se degladiavam para disputar territórios. E, portanto, António Vieira, que foi um dos nossos grandes autores que pensou no mundo novo a partir de preocupações que ele tinha com o futuro da humanidade, o que é que ele pensou, o que ele chamou, que nós podíamos chamar hoje, e que é uma experiência que hoje também está a acontecer de que maneira, que é o processo de enlouquecimento da globalização. Podemos dizer que hoje vivemos num processo de enlouquecimento da globalização. A globalização está enlouquecida, se pensarmos bem. Durante 600 anos, nós construímos este mundo aberto em que vivemos. E é preciso recordar um aspecto importante que eu gostava de começar por chamar a atenção, que é o facto de nós, portugueses, enquanto povo que construiu um reino, uma nação, um Estado, e que nos identificamos como um povo que tem uma dada cultura, que se pensa de uma determinada maneira, fala de uma determinada maneira, fala de uma determinada língua, e que se pensa como tal porque tem uma ideia das suas origens comuns, tem uma ideia de uma história comum que fez na relação com outros povos, tem a ideia também de ter construído e contribuído para a humanidade com a língua, com algumas realizações que marcaram a própria história da humanidade, contribuíam para a história universal de alguma maneira, mas um dos aspectos interessantes que este povo tem, que nós temos enquanto povo, é que fomos os primeiros que desencadeámos o processo de abertura do mundo ao próprio mundo, portanto, o chamado processo de globalização, que hoje está em pleno curso. E nós, portugueses, juntamente com os espanhóis, com o início das viagens marítimas, com o processo de expansão, foram os iniciadores da globalização. O ano passado, comemorou-se os 600 anos da conquista de Ceuta. Foi o início, o arranque do processo de expansão portuguesa territorial no norte de África. Mas isso foi um processo de expansão para um território já conhecido, na linha medieval do chamado movimento cruzadista. Mas, nessa mesma década, do século XV, os portugueses iniciaram, por vontade real, por vontade da corte, das lideranças políticas da época, do rei Dom João I, do infante Dom Henrique, iniciaram outro movimento, e esse sim, inaugurador da era da proto-globalização, da construção da primeira aldeia global. Foi um movimento descobrimentista dos caminhos marítimos, dos chamados, como dizia Luís de Camões, dos mares nunca de antes navegados. E isso iniciou, esse descobrimento do mar ignoto, abria as fronteiras dos caminhos intransponíveis e iniciou um processo de globalização que, em primeiro lugar, mais do que a conquista, mais do que a construção do Império Militar, da conquista de territórios, permitiu criar aquilo que nós chamamos hoje permitiu fazer um processo de criação, e Portugal nisso foi pioneiro, através dos seus navegadores, dos missionários, daqueles que fizeram esse processo de conhecimento do outro. Iniciou-se o processo de criação da primeira base de dados globais.
E, portanto, em primeiro lugar, a epopeia cantada por Camões e a nossa epopeia, quando pensamos na epopeia portuguesa, isto é, na grande realização portuguesa do século XV e XVI, de descobrimento do mundo desconhecido, da planetarização das relações entre os povos, foi, em primeiro lugar, uma epopeia gnoseológica. Portanto, o grande contributo que Portugal deu para a humanidade foi uma epopeia gnoseológica, dar a conhecer, e António Vieira, na História do Futuro, sintetizou magnificamente. O que os portugueses fizeram, fundamentalmente, o grande contributo que nós fizemos para a humanidade foi dar a conhecer o mundo ao próprio mundo. Porque o mundo via os continentes, os povos não se relacionavam, não se conheciam entre si, e através do desbravamento dos caminhos dos mares foi possível que os povos, os continentes, as religiões passassem a intercambiar-se, a dialogar, a iniciar um processo de trocas simbólicas, religiosas, de materiais, a vários níveis, que fez a grande revolução, que permitiu depois, no século XVII e XVIII, sustentar, dar bases para a revolução da chamada ciência moderna. E, portanto, hoje, se nós facilmente chegamos, através da internet, à China, ao Japão, ao Peru, aos Estados Unidos, esse processo de diálogo começou precisamente há 600 anos atrás. E é por isso que os portugueses, nós, enquanto povo, fomos os pioneiros da globalização, num processo que tem 600 anos, e somos o país que tem mais experiência nesse processo de globalização. E se pensarmos bem, olha, um espelho dessa globalização é a nossa própria língua. Se nós pegarmos no dicionário do século XV, no repertório linguístico português do século XV, e não do século XVIII, XIX e da atualidade, as nossas viagens, o nosso contacto com diferentes povos do mundo está espelhado precisamente no enriquecimento vocabular da nossa língua. Nós aumentamos 4 vezes mais o nosso vocabulário, precisamente no diálogo com esses povos, assimilando muitos vocábulos vindos das mais diversas línguas. Há um jogo que eu costumo jogar lá em casa, às vezes, com as minhas filhas ou com os amigos, que é o jogo do dicionário, e é espantoso ler, que é pegar em termos e depois criar definições imaginárias e com graça. E então temos ali o espelho da globalização portuguesa. E nós temos termos, vocês façam a experiência, vão justamente ao S, ao X e vão ver. Então temos de origem japonesa, de origem malaia, de origem das tribos africanas, das mais diversas. E, portanto, a nossa língua acabou por se tornar esse espelho, esse processo de conhecimento do mundo, e está ali também a nossa experiência enquanto povo, com mais experiência no processo de globalização. Ora, este processo de abertura do mundo depois foi continuado por ingleses, holandeses e franceses. No século XVII tinha permitido também a abertura do mundo, do ponto de vista a criar também relações que se tornaram concorrenciais e conflituais, a partir da disputa das grandes potências europeias que se afirmaram precisamente apropriando-se do processo chamado de colonização moderna, apropriando-se desse mundo descoberto e criando potentados, os chamados impérios modernos. E no século XVII, Vieira, que é o hermeneuta daquilo que se estava a passar nesse processo de globalização em curso, acaba por dizer ao descrever o mundo de então, do seguinte modo, como um hospital de loucos. Vieira dizia assim: o mundo é um hospital de loucos. Existem os loucos, e tem 2 andares. Os loucos que estão abaixo da razão e os loucos que estão acima da razão. E ele dizia que os loucos que estão abaixo da razão eram os esclavagistas, os criminosos, os exploradores, no fundo aqueles que contribuíam para criar problemas à humanidade e que escravizavam, que dominavam, que oprimiam, criavam a guerra,
Os loucos que estavam acima da razão eram precisamente aqueles que vinham mais longe, os construtores de uma humanidade mais do rosto humano, o mundo do rosto humano. Falava dos missionários, dos heróis, daqueles que faziam bem a humanidade, que governavam bem, que construíam a paz. Mas ele, quando fazia esta divisão, precisamente foi a partir da análise preocupada com o mundo cujas relações que tinha, entretanto, cujas relações tinham planetarizado a partir do século XV e XVI, mas essa abertura de conhecimento dos povos todos e da diversidade dos povos não conduzia a um processo de criar condições para que todos os povos pudessem ter a mesma dignidade, mas criou dinâmicas de exploração, de domínio, de devastação, parte significativa da humanidade devido à cobiça, devido à vontade de poder. E é precisamente neste século XVI e XVII que vão também surgir a nível europeu, curiosamente, na Europa da cultura, da razão, mas também da Europa do poder e da construção dos impérios, vão surgir um conjunto de homens e mulheres que vão idealizar um mundo diferente. E descontentes com aquilo que estavam a pensar, preocupados com o destino da humanidade, vão idealizar precisamente um mundo novo, um mundo diferente. E é aí que se geram as grandes utopias modernas e para a qual Portugal também vai dar um contributo importante a partir da nossa experiência de relação com os outros povos. E estávamos há pouco a conversar, já no quadro de outras análises que fizemos, nós esquecemos que este ano, no século 2016, vamos assinalar a vinda a lume, a conclusão da elaboração do manuscrito da autoria de um inglês muito famoso, que é Thomas More, ou Thomas Moros, ou Thomas More, consoante a forma de designar, e que escreveu a célebre obra A Utopia. A Utopia. Precisamente incluiu a palavra utopia, dando o título a esta obra. E precisamente foi em 1516, portanto, em pleno processo de expansão europeia, em que o mundo já era todo conhecido. É preciso ver que no final dessa década, de 1500, estávamos em 1516, em 1519, um outro português, Fernão Magalhães, faz a chamada viagem de circunnavigação, concluindo finalmente aquilo que em alguns ainda desconfiávamos, que afinal o mundo era redondo, era possível circundar a Terra, dado que realmente os descobrimentos portugueses permitiram abater, pôr em causa um conjunto de mitos antigos sobre o mundo, nomeadamente a forma da Terra, a questão dos antípodas. Havia um conjunto de ideias feitas, de mitos, de estereótipos, sobre o que havia para lá do mar ignoto, do mar desconhecido. E como costuma dizer, sobre o que não se conhece, tudo se pode imaginar. Se lemos os repertórios medievais sobre o mundo desconhecido, imaginava-se homens gigantes, pessoas com cara de cão, nas antípodas havia uns monstros e que vinham com os pés para o alto e com a cabeça para baixo, precisamente porque estavam do outro lado da terra e que iriam para baixo. Portanto, aliás, esses bestiários sobre o mundo desconhecido, podem inspirar muitos filmes interessantes de ficção científica. E, aliás, são muito semelhantes àquilo que nós imaginamos sobre os extraterrestres, sobre a vida dos outros planetas, etc. E, portanto, as viagens portuguesas permitiram que todas essas fábulas, toda essa fabulação do mundo desconhecido acabasse por ser desconstruída e se perceber que, afinal,
havia um conjunto de povos diferentes, mas todos tinham a mesma dignidade, apenas mudavam, tinham diferentes cores, mas que do ponto de vista da humanidade diversa, em nada divergia daquilo que era, do ponto de vista da configuração fundamental. Mas apesar de todas as diferenças de cores, levou a que se considerasse, ou de alturas, etc., a que se considerasse depois, e aí que se gera depois o racismo que no século XIX vai emergir, de forma plena, que depois se considerasse que poderia haver diferentes graus, hierarquias do teste da dignidade, hierarquias antropológicas. Isto levou a um grande debate e que tinha a ver com a discussão fundamental que surge no século XVII, que é a discussão sobre o tamanho, aquilo que nós chamaríamos hoje, nós para hoje é ridículo, que é o tamanho das almas humanas. Que haviam povos que tinham uma alma mais completa e outros povos uma alma menos desenvolvida e mais pequenina. Isto para nós parece-nos ridículo, mas naquela época ocupou tratados e tratados de teólogos, de filósofos, sabendo se os índios ameríndios, os guaranis, tinham a alma do mesmo tamanho que os europeus, certamente tinham uma alma menor, menos desenvolvida, uma mente também menor e menos desenvolvida. Portanto, este processo de descoberta do mundo foi um choque também que permitiu fazer uma revolução antropológica, e uma discussão antropológica levou a uma verdadeira revolução antropológica. E o caminho, mas que iniciou o grande percurso para a afirmação, depois no final do século XVIII, para a declaração dos direitos humanos. Mas essa discussão começou, curiosamente, na Península Ibérica e por um conjunto de pensadores, de teólogos, filósofos, que começaram a defender que, afinal, a diferença de cor ou de estatura dos diferentes povos humanos, mas especialmente de cor, não implicava uma diferença de dignidade fundamental. Portanto, quando está a acontecer este processo de abertura do mundo ao próprio mundo e que as relações entre os povos, no início há uma espécie de encantamento e deslumbre, mas depois imediatamente os chamados loucos que estavam abaixo da razão começam logo a atuar no sentido de criar espaços de dominação e de opressão, e é por isso que aqueles que pensam numa humanidade melhor começam a imaginar uma sociedade diferente para superar aquilo que eles viam como uma sociedade em crise, como a humanidade, como a história humana em processo em processo de divisão, de decadência, de ruína, devido, ou como dizia Vieira, aos loucos que estavam abaixo da razão. E é neste contexto que vai surgir um conjunto de homens que vão propor soluções. No fundo, nós chamaríamos hoje projetos. O que é que são os projetos que nós fazemos? Projetos de investigação, projetos de uma casa, são projetos de algo de novo, para construir algo melhor, para que a vida humana se torne, para que o planeta ou o espaço onde vivemos se torne mais habitável. Basicamente é isso. E que haja mais harmonia. As utopias são projetos para garantir que a humanidade possa viver num espaço habitável, marcado pela harmonia, pela convivência sã e que, em suma, dê origem à utopia. E então, surgiram vários pensadores europeus que propuseram as chamadas utopias modernas. Então apareceu Thomas More, que escreveu a primeira obra, a Utopia, vamos comemorar 500 anos. Portanto, temos 500 anos, podemos dizer assim, em que faz 500 anos o início da grande produção moderna do pensamento utópico. E desde aí, o pensamento utópico tem sido um dos aspectos mais interessantes, mais influentes, nomeadamente da produção europeia de pensamento sobre o futuro. Mas o pensamento sobre o futuro implica também o pensamento e o repensar a condição humana. Implica um pensamento sociológico, antropológico e até cósmico, em alguns aspectos. Mas estes pensadores
criaram aquilo que nós chamamos micro-utopias, ou projetos laboratoriais de humanidade nova. Thomas More idealizou a possibilidade de uma sociedade perfeita e ideal numa ilha isolada, que ele entendia que era preciso fazer uma seleção quase eugenista, com regras muito próprias e muito bem definidas, e que apenas um pequeno número, um pequeno grupo de seres humanos é que poderia viver circunscrito num lugar isolado para realizar a sociedade perfeita, em modo de laboratório. Ou então surgiu depois da viragem para o século XVII, outra figura muito célebre, que foi Tommaso Campanella, que foi um dominicano italiano que depois foi condenado pela Inquisição, e que idealizou a sociedade ideal numa sociedade chamada Sociedade do Sol, isolada no centro da América ou em qualquer outro lado. Os próprios descobrimentos portugueses, gostava de recordar, isto é também muito interessante e às vezes esquecemos, foram em grande medida também mobilizados em função, curiosamente, da procura de uma utopia realizada, que se acreditava que era uma utopia realizada, que era o chamado Reino do Preste João, que estaria alguns no centro da África ou no centro da Ásia, que era uma espécie de reino cristão que estaria ali isolado e protegido entre os gentios, num lugar quase escondido, e onde haveria uma espécie de resto de cristianismo primordial. E se vermos as cartas do rei Dom Manuel para os navegadores, havia essa demanda, a chamada demanda dos Preste João, da procura desse reino ideal que existiria e que manteria uma espécie de reserva do cristianismo inicial, com quem depois queria estabelecer uma aliança para espalhar, afirmar uma espécie de reino cristão universalizável. Portanto, a utopia foi moderna. Portanto, o conhecimento do mundo todo, portanto, o processo de globalização foi precisamente marcado também pela preocupação de criar uma humanidade nova. Dado que o conhecimento do mundo todo, dar a conhecer o mundo ao próprio mundo, não trouxe necessariamente uma harmonia das relações entre os homens, mas criou processos globais de desarmonia. Surgiram também diversos outros utopistas a nível internacional, até o próprio Kant, até o século XIX. Todavia, foi em Portugal, e também devido, e isso também de algum modo se explica, em parte, porque os portugueses, no processo de expansão, foram os primeiros a contactar com uma diversidade de povos e culturas, criando uma espécie de base de dados delas mesmas, a partir das nossas cartas, dos missionários, das cartas da correspondência com o Estado, da correspondência política, criou-se realmente uma base de dados e um conhecimento que permitiu também apreender e depois incorporar aspectos interessantes de diferentes povos e culturas. E Portugal, também sendo um país populacionalmente pequeno, também teve uma política que também isso é interessante e não é de só menos importância, para garantir depois o processo de implantação do domínio dos territórios, etc. E especialmente a partir do Marquês de Pombal isso foi bem claro do ponto de vista legislativo, uma política de miscigenação. Isto é, enquanto que outros projetos imperiais europeus não incentivaram tanto a mistura, isto é, o casamento entre os europeus, neste caso, e os indígenas dos territórios que conquistavam, que descobriam e depois senhoreavam, da parte de Portugal houve essa política de miscigenação na Índia, no Brasil, etc., que permitiu depois criar os mulatos e também criar uma sociedade mestiça, uma sociedade que misturava raças e culturas. Isso foi em parte também estratégia política, precisamente para garantir o processo de consolidação do domínio político, mas depois trouxe também outras, do ponto de vista antropológico,
trouxe também outros dados interessantes do ponto de vista dessa relação com a humanidade toda, o que fez com que Fernando Pessoa pudesse afirmar, já no século XX, que no sangue dos portugueses corria, nas veias dos portugueses, corre sangue de todas as raças, línguas e nações, e portanto Portugal teria mais condições, como depois disse Agostinho da Silva e outros, para criar uma espécie de laboratório do mundo novo. O que é certo é que os grandes pensadores autónomos portugueses sempre pensaram a possibilidade de construir um mundo novo, isto é, de contribuir para a utopia do mundo novo, precisamente dando uma perspectiva localizada, restrita, em forma de laboratório isolado, mas pensando essa possibilidade como tendo por espaço o mundo todo nessa realização. E o primeiro que realmente pensa e cria uma utopia, que alguns autores chamam a utopia mais universal e mais generosa de todas, foi precisamente a figura que eu já referi há pedacinho e que foi um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, que foi o Padre António Vieira. O Padre António Vieira idealizou uma utopia do Quinto Império, numa obra que escreveu, que foi a História do Futuro, entre outras. E nessa utopia do Quinto Império, ele pensou precisamente que Portugal lideraria um processo de construção de um mundo novo e que resolveria os problemas que a globalização estava a trazer precisamente no século XVII. Ele escreve isso nos anos 60, 70 e 80, até quando morre em 1697, mas ele está preocupado, ele acha que Portugal e a sua experiência de relação com múltiplos povos e como o pai da globalização podia também contribuir para resolver aquilo que era o enlouquecimento da globalização em curso. E então ele propõe uma utopia em que se cria, em que a possibilidade do mundo novo, o projeto de dar um salto qualitativo para se ter uma sociedade diferente, para superar o clima de guerra e de conflito global que se então se experimentava, passaria precisamente por criar uma espécie de estrutura política. Houve um autor francês que estudou o António Vieira, que foi Raymond Quantel, editou essa obra, uma tese de doutoramento sobre ele nos anos 60, uma obra que se chama Profetisme e Messianisme dans l'œuvre d'Antoine Vieira, onde ele diz que a utopia do Quinto Império de Vieira foi a mais generosa e mais universalista de todas as utopias humanas, até então alguma vez escrita. Mas essa utopia do Quinto Império de Vieira foi fundadora do pensamento utópico português, para depois eu chegar onde quero chegar, que é as metamorfoses do pensamento utópico português, a partir da matriz idealizada por Vieira. E qual era essa? Raymond Quantel, que era um estudioso francês, se fosse um autor português a dizer, nós não acreditaríamos, nós acharíamos que estava a fazer uma defesa da nossa... Mas como foi um autor francês, especialmente a partir de 1960, data da publicação desse livro, a chamada obra profética do Vieira, a História do Futuro, a Chave dos Profetas, passou a ser mais valorizada, dado que alguns autores portugueses consideravam que eram escritos delirantes. E o que é que Vieira basicamente veio dizer? Veio dizer que Portugal construiu um império novo, superando os impérios antigos, os 4 impérios anteriores, os persas, o Assírio-Babilónico, persa, grego e romano, e que ia construir um império novo, mas um império não de dominação, porque os impérios de dominação estavam na moda na época, havia a Holanda, a França, a Inglaterra, Portugal também tinha tido um império de dominação, a Espanha, mas nem de colonização, mas um império de concórdia e de harmonização. A ideia basicamente é que o rei de Portugal, no plano temporal, e o Papa no plano espiritual, não precisa dizer que isto é uma utopia católica, enquadrada catolicamente, à luz também da herança cristã e do ideal da universalização do cristianismo, o rei de Portugal ia estabelecer, através da estrutura do Império Português, que não mais seria uma espécie de grande autoridade mundial reconhecida e aceita,
funcionaria como uma espécie de grande autoridade mundial que estabeleceria a paz e a concórdia nos diferentes continentes e no quadro das relações entre os povos. Basicamente, e em que todos os povos, com as suas estruturas políticas, com as suas formas de estar, poderiam ser integrados e respeitados nos seus diferentes regimes e expressões políticas. E basicamente como é que o Quinto Império estabelecia essa paz e essa harmonia na Terra? Sempre que houvesse um conflito, vamos imaginar que havia um conflito entre a China e o Japão, ou entre um país entre a Índia e o Paquistão, o imperador do Quinto Império, que era português, enviaria o seu exército e pacificaria, estabeleceria a harmonia. Ao mesmo tempo, nessa era imperial, porque aqui há uma dimensão também providencialista, transcendente, haveria também uma espécie de renovação ao tempo, uma renovação do tempo e o regresso àquelas condições. E é preciso que estamos numa leitura da história, que é uma leitura à luz de uma perspectiva teológica ou providencialista, em que se entende que a caminhada da história humana é também orientada com a assistência da graça divina e entende-se que a história humana caminharia para uma perfeição final, para uma perfectibilidade, que não mais seria do que a recuperação do paraíso perdido. Isto é, a história humana era marcada por duas grandes balizas. A baliza inicial, a proto-história, que foi desencadeada pelo processo da criação, no quadro de uma visão do mundo e da história criacionista, em que houve um momento inicial perfeito, uma idade de ouro, em que as relações entre o homem e a natureza eram relações harmónicas, mas devido à queda original, essa experiência dourada perdeu-se, de concórdia, de harmonia perdeu-se, depois houve um processo de decadência, de idades de ferro, marcado pelas guerras, pelas imoralidades, etc., e a humanidade caminhava para um esforço de redentor soteriológico, no quadro da visão cristã da história, para atingir uma consumação final mais perfeita. E isso é que, no fundo, esta teologia filosófica funda a ideia de progresso, que é uma teologia filosófica de matriz bíblica, e que caminharia para uma perfeição maior que acontecia no final da história. E então havia a ideia de que na chamada escatologia, tínhamos a protologia e a escatologia, o fim da história, haveria uma idade que seria a recuperação do paraíso perdido, já recebendo toda a experiência humana, mas consolidando-a numa convivência sobre a Terra durante um determinado período longo, em que se recuperaria as condições de perfeição da idade primordial. Isto é, haveria uma relação harmónica entre o homem e a natureza, haveria abundância de bens que daria para todos, não haveria fome, não haveria doenças, não haveria aqueles entraves que fazem com que os seres humanos da Terra, por vezes, vivam infelizes. E, portanto, havia esse tempo de harmonia também marcado por uma benignidade da natureza, assistida pela graça divina, mas ao mesmo tempo também uma intervenção humana, no sentido de haver um império que garantia a harmonia entre os povos, quando esses povos tivessem tendências e concretizassem relações de conflito. Ora bem, esta utopia, de acordo pensada por Vieira, e que depois vai ter metamorfoses em Fernando Pessoa, que a atualiza, e Agostinho da Silva, e mais recentemente uma célebre mulher e pensadora, que foi Natália Correia, que ainda atualiza mais a utopia do Quinto Império, idealizando que a idade de ouro final, o Quinto Império final, será uma idade de ouro feminina, marcada pelos valores femininos. E é preciso não esquecer que Natália Correia defendia a assunção da mulher e a prevalência da mulher e dos valores femininos como os únicos capazes de estabelecer a harmonia sobre a Terra. E, portanto, há esta genealogia, mas toda ela tem esta marca inicial estabelecida por Vieira. A ideia de que era possível estabelecer uma era de paz e de fraternidade entre os povos e que as relações entre os povos, a utopia passaria por implicar nela não um grupo pequeno numa ilha ou um grupo um pouco maior numa cidade isolada no centro da América, etc., mas era a humanidade toda o palco da utopia. E por isso é que Raymond Campbell, nessa obra que eu referi, diz que a utopia de Vieira e a utopia portuguesa
foi aquela que contribuiu para a humanidade com o pensamento mais universalista e mais generoso. Porque não concebeu a possibilidade de um mundo novo, não num lugar isolado, fechado, restrito só para alguns, exclusivista, mas verdadeiramente integrador de toda a humanidade. E esta é a grande novidade do pensamento utópico da tradição portuguesa, porque nós esquecemos do que é que Raimundo Kant tem aqui, e considera mais, permitam-me só aqui acrescentar isto. Ele diz que a utopia de Vieira, pensada por Vieira, foi precursora de projetos que depois se concretizaram de algum modo no século XX. Porque a ideia de Quinto Império do Vieira, de algum modo, fazia lembrar ou antecipava, mutatis mutandis, aquilo que foram projetos no século XIX e XX, porque vêm do século XIX, de criação de autoridades mundiais para estabelecer a concórdia e a paz no mundo. Hoje em dia temos uma que é as Nações Unidas, que é uma tentativa de criar uma organização mundial para pacificar as relações entre os povos. Ora, a ideia de Quinto Império antecipa esta ideia que depois se tenta concretizar no século XX, primeiro com a Sociedade das Nações e depois com as Nações Unidas. O que é interessante verificar neste aspecto é que, porque a utopia tem diferentes graus de abrangência. Esta portuguesa realmente abraça todo o planeta. Mas as outras utopias que eu referi, e existem muitas outras, nós agora até publicámos no calendário do Culto, ainda há pelo menos 11 utopias, 11 projetos utópicos que ao longo destes 20 anos foram feitos em contexto das culturas europeias. Mas a portuguesa realmente é a base universalista, porque existem as utopias, esta utopia plenamente generosa e abrangente, e depois existem as utopias exclusivistas. Por exemplo, a utopia de Thomas More ou de Campanella era exclusiva para alguns. No século XIX e XX também se geraram utopias exclusivistas que depois deram para o torto, isto é, foram altamente predadoras. Quando as economias não englobam a humanidade toda, podem ser altamente predadoras. Pensemos nas utopias positivistas, cientistas que surgiram no século XIX. Vamos imaginar, o projeto nazista e eugenista que deu origem depois à Segunda Guerra Mundial, que deu a hecatombe que deu na Segunda Guerra Mundial, foi a morte, a tentativa de dizimar os judeus, mas não só os judeus, os deficientes, aqueles que não faziam parte da raça ariana. Era uma utopia, só que era uma utopia exclusivista. Isto é, a ideia de criar uma sociedade perfeita, de super-homens, de pessoas especiais, deitando para fora, para o lixo, autenticamente para o lixo, do resto da humanidade. Porque só aqueles é que seriam perfeitos, porque teriam origem, portanto, à luz também de um chamado mito, que quem pensou isso muito bem, que é muito interessante, foi precisamente um autor que também aconselho muito que se leia, que é Patrick Guiari, que escreveu O Mito das Nacionalidades, recentemente, onde ele analisa muito bem aquilo que representou o perigo dos chamados mitos nacionais, que é preciso que nós, como pensadores, historiadores, intelectuais, homens de cultura, temos a obrigação de desconstruir. E que esteve na base dessas utopias exclusivistas e exclusivas e que excluíam uma parte substancial da humanidade e que estiveram precisamente na base dos nazismos, etc. E basicamente fundavam-se nisto. Tinha a ver com a ideia das origens da nação, o chamado perigo do princípio único e o princípio único fundador. Era a ideia de que as nações, e é curioso que Patrick Guiari escreve esta obra precisamente para refletir, já na viragem do século XX para o século XXI, o que se passou na Bósnia, precisamente com a queda da Jugoslávia, em que houve novamente tentativas de genocídios, à luz precisamente deste mito perigoso, exclusivista, e que se baseava no mito da chamada raça pura, a raça única. A ideia basicamente que ele depois explora e que algumas culturas nacionais levaram até à exaustão e depois instrumentalizaram politicamente, que foi: as nações pensaram, especialmente a partir do século XVI, em alguns casos, procuraram buscar o princípio primeiro da origem da nação.
E, portanto, o que é que fizeram os alemães? Disseram que a nação alemã vinha da raça da tribo germânica dos arianos. E aquela que era a tribo fundadora e pura e genuína. E, portanto, o que é que constituiu o projeto nazista e eugenista? Que o eugenismo é aquela via científica que constrói o nazismo, que é a procura de construir, fazer uma seleção de uma raça dos bons, dos que são os dos melhores, melhor dizendo, excluindo tudo o que é pior, tudo que é considerado perfeito. A ideia de que havia uma raça original, fundadora daquela nação, e que todos os que vieram depois apenas contribuíram para degenerá-la, decaí-la, e que ela só seria grande se regressasse e se apurasse na seleção dessa raça única. Imaginemos que isso aconteceu, e isso deu origem, portanto, às desgraças, às hecatombes, aos genocídios da Segunda Guerra Mundial. Como aconteceu noutros países, como há tentações atualmente de ter acontecido em África, precisamente também em tribos que dominam outras e que tentam eliminar porque elas acham que são os superiores. E, mas, felizmente em Portugal isso não aconteceu, mas na construção da identidade portuguesa, também no século XVI e XVII, felizmente houve vários autores que procuraram uma diversidade de origens, mas houve aquela linha que se considerava que Portugal vinha da tribo dos lusitanos. Imagine se surgia hoje em dia um político que dizia assim: bem, vamos agora tentar apurar quem são os verdadeiros lusitanos e todo o resto temos que eliminar e mandar embora. E criar aqui uma utopia exclusivista da nação lusitana e apurar quem são os verdadeiros lusitanos. Isto é o que se chamaria instrumentalização política. Felizmente em Portugal isso não aconteceu, mas na Alemanha aconteceu e nos outros países acontece. Portanto, esta preocupação, e curiosamente o pensamento utópico português foi sempre na linha contrária a esse processo. Não foi na linha de criar uma espécie de sociedade ideal exclusiva, mas especialmente integradora e integrativa. E esta experiência portuguesa é que esta tradição utópica portuguesa também marca e advém, como digo, destes 600 anos de experiência de globalização. E é por isso que eu considero que Portugal, nós, através da nossa cultura, podemos pensar e dar um contributo a partir desta experiência histórica de relação com diferentes povos, a partir da nossa língua que expressa isso mesmo, essa diversidade extraordinária, e aqueles que por vezes andam aí a dizer que temos que apurar a nossa língua. A nossa língua é a mais, entre aspas, no bom sentido, promíscua, no sentido em que aceitou e em que incluiu realmente a diversidade de experiências linguísticas de outros povos. E, portanto, à luz desta experiência, desta base de dados que nós construímos sobre a maneira desta relação, e do facto também de termos criado a nossa tradição, o pensamento utópico, não exclusivista, mas integrador e que abraçava a humanidade, pensando uma solução para todos os povos viverem felizes sobre a Terra, e a quem eu deduzi, no contexto atual, a seguinte reflexão que vos quero deixar e que já apresentei de outras formas, estou a tentar elaborar para depois escrever um texto maior sobre isto, que é: nós hoje podemos dizer, à semelhança do que disse Vieira no século XVII, que estamos outra vez num processo grave de enlouquecimento da globalização. Esse enlouquecimento é pautado até à Segunda Guerra Mundial, depois com o processo de construção europeia, vivia-se uma lógica de organização do mundo em nações, que agora está cada vez em discussão e até se fala que estamos a entrar na era das pós-nacionalidades ou das pós-identidades nacionais. E também se fala que estamos a entrar na era, ao mesmo tempo, da chamada pós-secularização, em que há um regresso religioso depois do ideário concretizado no Evangelho do século XIX e XX para que o religioso fosse remetido para o espaço privado. O regresso religioso também está a surgir também neste palco do mundo e com os problemas advenientes, especialmente de novos fundamentalismos que estão a surgir. E neste contexto, depois vivemos com o abatimento
ou da importância do peso das nações, estão a emergir aquelas instituições globais sem rosto, chamadas multinacionais de muita coisa, que acabam por criar poderes alternativos para nacionais e para democráticos que condicionam a vida da humanidade toda e que têm criado uma série de sobressaltos a vários níveis. E algumas dessas instituições até têm nomes quase fantasmáticos, mas que se fala cada vez mais na nossa comunicação social, que são os chamados mercados. Parecem personalidades míticas que, como dizem os nossos, nós não podemos assustar os mercados, não podemos irritar os mercados, não podemos... Portanto, existe um conjunto agora de instituições transversais globais que não são sufragadas democraticamente, mas que desestabilizam, comandam e que estão a fazer o que eu chamo de novo enlouquecimento da globalização, criando uma incerteza cada vez maior perante o futuro e comandando os destinos da humanidade à luz de interesses que são interesses, por vezes, de alguns de pequenos grupos, de pequenas oligarquias, de que a humanidade, no seu maior conjunto, acaba por ser a grande refém deste processo. E neste contexto, por um lado, estas instituições transnacionais têm rosto não democráticas, de rosto invisível, melhor dizendo, ao lado da emergência de uma situação que se está cada vez a acentuar, que é uma experiência que se acentuou de há 600 anos a esta parte, em pequenos ritmos, mas que agora tem-se acentuado cada vez mais por diferentes fatores, que é o processo de uma humanidade, de uma era, em que a mobilidade vai ser um fator cada vez maior. Portanto, num tempo organizado, foi o tempo que nós herdámos, nós muitas vezes temos a cabeça voltada mais para a lógica da organização da humanidade em nações, organizada em nações, compartimentadas, etc., em como as mobilidades eram difíceis, deve ser muitos bilhetes de identidade, muitas fronteiras, muitas moedas, etc., cada vez as mobilidades são maiores e algumas forçam as próprias fronteiras, apesar dos limites. Portanto, vivemos numa era de uma mobilidade absolutamente vertiginosa e cada vez mais diversa. A mobilidade resultante, começando logo pelas viagens de turismo, de negócios, até viagens de investigação, filosóficas, etc., como se dizia no século XVIII, mas depois as mobilidades forçadas por mais razões. Pela guerra, pela fome, pela fuga a uma determinada descontentamento por regimes políticos, etc. E, portanto, essas mobilidades vão cada vez mais misturar a humanidade entre si e quebrar aquela lógica compartimentar de uma humanidade de vida em países, em nações e em Estados. E neste contexto, em que é que nós, a partir da nossa experiência, a partir deste pensamento utópico que nós herdamos e que nos deve também ajudar a pensar a humanidade atual, em que é que nós podemos contribuir para isto? Pensei e propus aqui alguns princípios que deviam marcar, precisamente, a criação de uma nova cultura global que pudesse permitir a assunção do que eu chamo em cada tempo, e cada tempo precisa da sua utopia. Eu costumo dizer que nós precisamos de mitos e utopias como de pão para a boca. Isto parece excessivo, mas se pensarmos bem, é verdade. Como dizia Eduardo Lourenço, Portugal vive mais de sonhos do que de realidades. Neste livro extraordinário, que é O Labirinto da Saudade, escrito em 1978 e que inaugura o que eu chamo a nova da literatura da identidade portuguesa, e depois foi seguido este livro também extraordinário do Padre Antunes, professor desta casa, de Pensar Portugal, onde ele diz também uma coisa extraordinária, que nós precisamos dos chamados mínimos de utopia. As sociedades humanas em geral, e a sociedade portuguesa em particular, ou caem na greve dos braços caídos, ou entram pelo labirinto de todos os maquiavelismos e oportunismos, ou mais gravemente ainda, sentam-se à beira-nada esperando
num desespero tranquilo, a própria morte. E, portanto, só a utopia nos pode salvar. Portanto, nós, em cada tempo e cada preciso de uma nova utopia. Nós, neste tempo em que vivemos, nesta globalização enlouquecida, precisamos de uma nova utopia. E, portanto, eu aqui proponho 7 princípios que nos eduquemos para criarmos uma cultura capaz de enfrentar e de criar uma globalização de rosto humano, e estes princípios deviam presidir ao programa educativo, especialmente com influência e com a expressão das escolas, começando pela educação dos mais jovens. E o primeiro princípio passa por reforçar o sentido de raiz. O que é que isto quer dizer? O sentido de pertença a uma comunidade, a um território de nascimento natural e, mais ainda, de nascimento cultural, ou de formação identitária que confere a cada ser humano uma boa evidência, um sistema de crença ou de sentido. A língua, os valores, os imaginários que bebemos como leite materno de uma dada região, nação e país, que nos imprimem uma carta de identidade, e aqui, perdoem-me o pleonasmo, uma carta de identidade identitária, que acaba por ser a nossa referência e imagem de marca para toda a vida. Desconsiderar este sentido de raiz é perder o suporte, perder o chão, sem o qual é mais difícil manter uma relação equilibrada com o mundo global em que vivemos. A globalização, nós relacionamos com o mundo a partir do lugar onde nascemos, a partir com o pé sempre na Terra. E se nós não tivermos um sentido de identidade forte, a nossa compreensão em relação com os outros, com o diferente, é mais complexa, porque acabamos por nos desintegrar identitariamente e acabamos por perder a nossa dignidade enquanto homem. Depois, segundo valor, desenvolver o sentido da humanidade, no seu conjunto diversa, plural, multi-identitária, multirrácica, multirreligiosa, multilinguística, como antídoto contra a tentação de uniformização, normalização, de pensamento único, que facilita a assunção de poderes totalitários, de fanatismos avassaladores, intolerantes e violentos. Nomeadamente a tentação da língua única, de beber a bebida única que é a Coca-Cola, de vestir sempre do mesmo modo. Portanto, esta uniformização, que é um dos aspectos negativos da globalização, pode acabar por empobrecer gravemente a humanidade, porque a humanidade é plena e é grande, é extraordinária, se ela for diversa, plural, e, portanto, salvaguardar esta diversidade é absolutamente fundamental. 3. Conhecer a sociedade de informação e criar competências de comunicação avançadas para viver e lidar cotidianamente com o universo em expansão da tecnoinformação, que nos envolve e determina na vida individual, social, empresarial, política, que é religiosa. E é preciso cada vez haver mais formação para lidar com a internet, com as redes sociais, com as TVs por cabo e por satélite, que esse é o futuro. É o futuro que já está aqui e temos que tem que haver formas de preparar as pessoas para isso e para saber lidar com esse universo, que é o universo do futuro, que já está a arrebentar por todo o lado. Educar para a escolha, para tomar opções, para afirmar convicções, a cimentar e a definir caminhos a seguir, à luz de valores coluna, sempre tendo por tronco o valor indefectível da dignidade humana e do valor supremo da vida, em ordem a afrontar toda a cultura de morte que tende a predominar no mundo de hoje. 5. Cultivar o valor da hospitalidade, através do conhecimento da cultura do outro. Não é só colher o sírio que vem aí, é preciso apostar no conhecimento da cultura do outro. E do acolhimento de pessoas provindas de culturas e civilizações diferentes da nossa, como irmãos, a fim de criar uma cultura de acolhimento de rosto humano em tempo de mobilidades várias que caracteriza a globalização acelerada que experimentamos. Como diz a frase, turismo,
viagens de natureza profissional, imigração, procura de refúgio, intercâmbios vários, escolares, universitários, etc. Pessoas que procuram asilo político, pessoas que fogem da guerra e da fome, como estamos a ver nestes 2 anos em que experimentamos esse drama grave. 6. Formar para a solidariedade localizada. Isto é, a solidariedade para o global e para o local, com o desidrato de ajudar os seres humanos carenciados mais distantes, mas também os mais próximos. Porque às vezes só pensamos em ajudar os que estão longe e esquecemos os que estão ao lado. Onde o amor universal seja a chave para praticar a não distinção de raças e de cores. Na experiência de solidariedade é que o melhor da humanidade sobressai e a esperança volta a nascer como a aurora que vem depois de uma noite escura e tormentosa. 7. Sensibilizar para a transcendência, ou seja, para uma visão do ser humano mais do que um ser rasteiro e rastejante, mas que tem vocação à divinização, ou seja, a superar a sua condição animal e olhar mais alto e mais fundo à luz do sentido primigênio de missão que lhe foi confiado, do cuidado da terra, como ser dotado de inteligência, com essa vocação fundamental que passa pela sua tarefa de harmonizar os excessos que fazem perigrar o equilíbrio eco-humano-lógico do nosso planeta. Portanto, isto como último valor fundamental, princípio fundamental, que é precisamente o cuidado da terra. E que passa, precisamente, pela capacidade de cada ser humano, de cada sociedade, perceber quais são os limites da exploração dessa mesma terra, à luz do princípio distributivo dos bens que a terra oferece e que devem estar ao serviço de todos. Portanto, estes princípios, e que são deduzidos também deste pensamento utópico português, que em parte também foi elaborado em diferentes formas da nossa cultura, e há aquilo que eu penso no quadro destes 600 anos de globalização, em que a nossa cultura é a cultura mais experiência nesse processo de relação com o outro, e é com estes princípios nós também podemos contribuir de algum modo para criar uma globalização de rosto humano. Muito obrigado pela vossa atenção.